Vamos para mais uma parte de conteúdo de tema a respeito da ética na nossa profissão. Então, hoje nós vamos falar das considerações bioéticas sobre a descriminalização do aborto no Brasil. A gente sabe que esse é um tema muito delicado, né, e que nós podemos nos deparar com certas situações. Então, eu quero que vocês saibam como se portar com relação a certas, né, certas situações que vocês podem ser colocados na profissão. Então, vamos lá. O aborto é um tema que há muitos anos tem sido discutido no Brasil, pois parte da população brasileira deseja a sua aprovação. Hoje o aborto é considerado crime, exceto sobre algumas circunstâncias, né? Aí aqui estamos, o aborto no Brasil, né? O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações, gente. Ele é considerado legal apenas nessas 3 situações. Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante e risco de vida eminente, tá? Ela pode vir a morrer, os dois podem vir a morrer, então essa gestação, por meio de uma ação judicial, ela pode ser interrompida, tá bom? Quando a gravidez é o resultado de um estupro, mesma coisa, por meio de ação judicial, né? A vítima ela pode entrar com essa ação para interromper a gravidez, ou quando o feto for anencéfalo, ou seja, não possui cérebro, tá? Porque aí, e na verdade aí entram algumas outras anomalias, né, que a criança pode vir a desenvolver. E aí no caso, é uma criança sem cérebro porque realmente não tem expectativa, né, de vida. Que acontece que muitas vezes essas crianças até podem vir a nascer, mas elas têm poucas horas de vida, ou elas nascem prematuras, tem todo um processo delicado, então por conta disso, né, por não ter possibilidade de continuar vivendo essa criança, foi permitido o aborto nesses casos, tá? Aborto e bioética. Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei acerca desse tema que é tão polêmico, por envolver aspectos morais, éticos, religiosos e legais, né? Existem aspectos éticos e legais do aborto relacionados ao profissional de enfermagem em situações onde o aborto é permitido por lei, né? Existem diversas formas de aborto. Iremos abordar algum deles a seguir. O aborto é definido pela Organização Mundial da Saúde como sendo a interrupção da gestação antes de 20 a 22 semanas ou com peso inferior a 500 gramas, tá? Isso é considerado um aborto pela Organização Mundial da Saúde, né? O aborto é classificado como espontâneo quando ocorre de forma natural e sem interrupções, ou seja, quando ocorre sem a vontade da mulher e pode acontecer por fatores biológicos. Então, quando a mulher está nessa fase da gestação de 20 a 22 semanas e acontece, né, da criança ter menos de 500 gramas, é considerado um aborto. E aí, se ele for natural, é considerado um aborto espontâneo. Aí aqui, é classificado como aborto provocado ou induzido quando a interrupção da gestação acontece devido a meios mecânicos, com o uso de drogas ou com interferência externa, né? Ou ela toma algum medicamento, né, para interromper essa gestação, ou então usam-se dispositivos, né? Faz-se uma cirurgia para abertura de colo do útero, né? E vários outros. Da escada. Oi? Se joga da escada. Isso, que tem essa história. Se joga da escada, cai de barriga, bate na barriga, né? Tem um monte Ou ela só de toma truques. Citotec. Isso, que é um dos meios de medicamentosos, né? Que elas tomam Mas não é Citotec. proibida a venda desse medicamento, não? É proibido. Aqui no Brasil, como ele é abortivo, ele só é utilizado na maternidade. E ele só é utilizado em casos específicos, quando acontece uma indução, né? Aí a gente usa que é o misoprostol, né? Que é o Citotec, é o mesmo do misoprostol. E esses são medicamentos que ajudam a abrir o colo uterino para o bebê nascer. A gente usa hoje para indução de parto,
quando a criança está ali com 40, beirando as 42 semanas, já passando do tempo, e aí a gente precisa induzir esse nascimento. Então a gente usa essas drogas. Só essas drogas existem, né? Só que aí muitas delas elas vão atrás em outros países. No nosso caso, é muito fácil o acesso na Bolívia. Eu já vi muitos casos de pessoas que compram, né, no mercado negro da Bolívia esse tipo de medicação para fazer aborto. Tem gente que vende, é um mercado assim bem negro. Aí depois corre pro hospital com hemorragia. Isso, aí tu olha pra cara dela lá e tu sabe, né, o que tá acontecendo, aí tu olha e fala, bonito, né? Vem aqui com a cara de inocente. Mas vai ter que cuidar, né? Então, Essa questão de aborto, ela é bem delicada, bem delicadinha, né? É difícil até pra gente conseguir julgar as pacientes, né? Por isso que entra muito o trâmite ético, como a gente se portar perante uma situação dessa, né? A gente tem que ter muita ética. E aí, na nossa lei brasileira, né? A atual legislação criminaliza o aborto, exceto nos casos citados anteriormente, né? Que eu falei, são estupros, né? Fetos anencéfalos, né? São esses principalmente os casos que a gente consegue uma liminar judicial. Vale ressaltar que nos casos em que o aborto é legal, a mãe tem a liberdade de escolher prosseguir com a gravidez ou optar pelo abortamento, tá? Nos demais casos, o aborto é considerado um crime previsto no Código Penal e com pena de reclusão para a gestante que consentir em realizar o procedimento e para quem realizá-lo com ou sem o consentimento da gestante. Então, fixem bem, além de ser o crime, né, cometido pela pessoa que está cometendo, a gestante que está querendo fazer esse aborto, é um crime para quem vai participar, né, para quem vai fazer o procedimento também é considerado crime e pode sofrer as penalizações. No nosso caso, nós podemos perder o nosso conselho, gente. O conselho é cassado. E uma vez o conselho cassado, nunca mais a gente recebe ele de volta. Não adianta nem fazer enfermagem que não recebe. A saúde pública, né? A prática do aborto é tida como um problema de saúde pública, devido aos gastos que se tem por ano com as internações decorrentes de práticas inseguras, como a colega falou, né? Elas chegam lá com hemorragia e tem todo um processo de cuidado que a gente tem que ter quando a paciente está tendo, né, um abortamento. Esse tipo de prática põe milhões de mulheres em risco ao redor do mundo, né? Por isso que se começou a crescer esse movimento com relação Professora, à descriminalização do aborto. Pode falar, meu amor. essas mulheres que praticam esse tipo de aborto, elas sofrem algum tipo de penalidade ou não? Elas sofrem se for comprovado que elas abortaram. Por Ah, tá. exemplo, só se a gente souber. No caso, se você souber, se você pegar ela fazendo o procedimento, ou se a gente encontrar a pílula, porque a misoprostol é uma pílulazinha que toma e coloca, né, na vagina, ali no canal vaginal mesmo. Se a gente encontrar ela, a gente pode chamar, né, todo o processo judicial e ser considerado um aborto ilegal. Agora, como muitas vezes acontece, elas chegam lá com um quadro de hemorragia, um abortamento, né? Característico clinicamente, a gente sabe que conhece a medicação que é um aborto, só que nós não temos provas. Ah, Então, tá. ela não sofre nenhuma penalização, se for nesse caso. Entendi. Ah, tá. Então, né? Profesora, Pode falar. con respecto a ese aborto que es producido, no caso de la píldora, né, no útero, aí o profissional tem como saber, né, porque está dilatado o útero, né? Sim, a gente tem como saber que o útero está dilatado, mas assim, todo o processo de abortamento, o útero ele abre, na verdade, ele não dilata, porque quando a gente está com a gestação normal, o útero fica fechadinho. E aí, a partir do momento que a mulher entra no processo de aborto, ele abre. Só que ele abrir pode ser um processo de aborto espontâneo, porque quando a mulher tem um aborto espontâneo, o útero ele abre, o colo do útero, entendeu? Entendi. Obrigada. Por isso que é difícil a gente dizer assim, não, essa daqui foi o aborto espontâneo, não, essa daqui foi aborto provocado.
Sintomas de aborto são sintomas de aborto, né? Abertura do colo uterino, sangramento, dor. Então, tudo às vezes fica um pouco mais complicado, né? A gente abrir um processo contra essa pessoa se a gente não sabe o que aconteceu de verdade, tá? E aí, dentro das complicações mais comuns de um aborto, temos infecção, embolia. Oi? Oi? Em relação à raspagem, dói muito para fazer? Quando precisa fazer? A raspagem, na verdade, não é um processo confortável, não. É porque ela não é feito com anestesia geral, né? Então a raspagem ela dói, ela vem um pouco dolorida. Todo esse processo, na verdade, de raspagem, ele fica um pouco dolorido a região. Porque, geralmente o aborto ele é feito tipo com uma pinça que vai cortando, tipo o bebezinho, né? E vai Não, puxando. Feito? não. Na verdade, você está falando do aborto ilegal? Que Não sei se esse depende. é ilegal. Mas a verdade é assim, depende muito do procedimento, né? O que acontece? Quando a mulher chega no processo de aborto espontâneo, dependendo de quantas semanas e o tamanho do bebê, a gente tem alguns procedimentos que nós vamos prosseguir, né? Algumas vezes, quando ela tem um aborto espontâneo e a criança já está num tamanho bom e numa semana, na idade gestacional bem madura, às vezes ela tem que parir essa criança. Parir mesmo, como se ela estivesse viva. A gente, a gente começa a estimular a contração e ela vai parir essa criança. E aí, outras vezes, se a criança for muito pequena, né, aí a gente tem que fazer uma curetagem, que chama, né? É uma curetagem que a gente usa um dispositivo, tipo uma curetazinha, ele vai lá, né, e pega, né, porque o feto é muito pequenininho na curetagem. Então, a gente vai lá e cureta, né, retira aquele feto pequenininho. Agora, quando acontece da criança desenvolver algumas características ou da criança desenvolver só algumas partes, for uma gestação que aconteceu esse fato da criança perder e ficar alguns pedaços, né? Ela começou o abortamento, né? O processo de abortamento. E pode ser induzido ou natural. Ela começou a perder, a gente precisa ver se ficou alguns restos, né? Dessa gestação lá dentro. Então a gente faz essa curetagem. A gente cureta a placenta, não é restos do bebê. Muitas vezes é só a placenta, que a gente tem que retirar tudo para limpar esse útero, né? Para ele ficar limpo novamente. Então, existem várias formas, né, de aborto. E tem, como eu falei, o aborto espontâneo, que sai ali o sangue bastante, a gente não vê por conta do tamanho do feto, que é muito pequenininho, ele sai ali junto com o sangue e aconteceu o aborto, tá? Essa ideia de sair pedaço com aquele objeto de ferro é muita questão de filme, tá, gente? Então na vida real não existe não, né, professora? Eu não vou dizer que não existe. Mas os Eu métodos. já sofri de um Professora Chave aborto, resolve não abortar. mas lá na maternidade eles fizeram o que a senhora disse, coletagem, né? Coletagem, com A anestesia geral e tudo. curetagem. Eu nem vi, não senti foi nada. Isso Aliás, eu mesmo. senti dor até chegar lá. Depois que eu cheguei lá, aí a dor passou. Isso Mas mesmo acontece. não é muito bom, não. Só que eu não senti nada, não, né? Que eles deram anestesia geral. Assim, Não. sabe o que eu não consigo entender até hoje? Ah, Não tem tanto método contraceptivo. Por que a guria vai lá, não usa nenhum, engravida, aí depois vai gastar mais dinheiro para poder abortar o bebê? isso é uma questão bem Porque ela é burra, complicada. simples. É que eu não queria falar essa palavra muito feia. Além de ser burra, só pensa nela, né? Porque vem uma vida e, querendo ou não, depois que já começa a se formar, já é uma vida, né? Isso, que a gente vai entrar também nessas questões. A partir de que momento é considerado vida, a partir de que momento não é considerado uma vida, né? Eu acho que uma pílula dessa que, tipo, aí que a gente utiliza, essa Citotec, não é, tipo, tão barata assim. Eu acho que não também. Eu já ouvi falar que é na base. Ai, gente,
eu não lembro direito. Mas eu já ouvi Lá falar uns 300, Deve ser eu não muito sei, dolorido 300 pra e mãe. 400 e pouco. 300 reais. Tá barato, né? Porque deveria ser Tá mais barato. caro, né? E mais difícil o 300 acesso. a 500 reais. Uai, tem farmácia por aí que vende, professora. Ai, que horror. Se eu fosse o dono, teria vergonha na cara. Sem receita, tá? Aham. E sem receita. Não, mas isso nem com receita. Se você chegar com a receita para uma medicação dessa, ela nem existe para dispensação hoje aqui no Brasil. Só de forma ilegal. De forma legal, você não consegue comprar. Não existe. Então, gente, aqui, né, igual eu tava falando, né, as complicações desse processo, né, de aborto, né, a gente tem a perfuração ou dilaceração do útero, porque às vezes usam-se dispositivos, né, igual que a colega comentou aí, de puxar pedaços, usam-se dispositivos para forçar a abertura do colo do útero, porque o aborto só acontece quando o colo do útero abre, que aí ele abre e dá passagem. E aí começa esse processo de dilacerar, muitas vezes machuca, né? Tem complicações com anestesia, a pessoa pode convulsionar, ela pode ter uma hemorragia aguda, que na verdade já acontece muito. É uma das coisas mais comuns num abortamento, é uma hemorragia aguda, né? E o choque, né? Quando a gente perde muito volume de líquidos no corpo, a gente pode entrar em choque, tá? E aí o corpo vira a falecer. Então, o índice de mortes por conta da questão de abortamentos andou aumentando muito, né? Por isso que tentaram, né, ganhar judicialmente a questão do aborto ser legalizado. E no Código de Ética da Enfermagem, né, o que diz? De acordo com o nosso Código de Ética, é proibido, né, a enfermagem é proibida de praticar ou ser conivente com o crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. É também proibido de provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. Então, o aborto ilegal, tá até de vermelho aqui, ó. Nós somos proibidos de estarmos juntos, somos proibidos de ser coniventes com relação a essa prática, senão sofreremos penalizações. E de acordo com o parágrafo único do artigo 28, cabe ao profissional de enfermagem decidir, de acordo com a sua consciência particular ou não, do ato abortivo nos casos em que o mesmo for legal. Ou seja, quando nós temos casos de abortamentos que são permitidos judicialmente, que são aqueles casos, né, de fetos anencéfalos, os casos de estupro, né, que eles conseguem judicialmente, e aí organiza toda a equipe, né, de saúde para poder fazer o procedimento. Eu, como profissional da área da enfermagem, se eu for estar no meio desse procedimento, eu posso me recusar a fazer. Eu sou respaldada pelo meu código de ética, tá? O nosso código de ética é a nossa ética, como diz a matéria que a gente está estudando. Nós somos respaldados pela ética. Se a minha ética não me permite dar fim a uma vida, independentemente do motivo que fez essa vida, né, surgir, eu posso me recusar e eu não vou ser penalizada e eu não terei problema nenhum, tá? Nem é descontar de salário, nem sou demitida, nem nada. Eu sou respaldada pelo código de ética, assim como vocês, técnicos de enfermagem, tá? Se acontecer isso com vocês, vocês podem se recusar a participar do procedimento. E aí, o código de ética, o nosso código de ética, estabelece os direitos e deveres que o profissional de enfermagem devem seguir. Dentro do nosso código de ética são estabelecidos todos os direitos e os deveres nossos, né? E no capítulo 2 dos deveres, né, ele diz o quê? Manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com consentimento escrito da pessoa envolvida ou de representante ou responsável legal. Ou seja, né, quando o paciente conta algum fato pra gente, por exemplo, uma paciente nos conta que fez um aborto, né? O que a gente vai fazer com essa informação? Falar, meu Deus, ela me contou, eu vou processar, Só que nós devemos proteger o sigilo do paciente.
O nosso código de ética diz, nos nossos deveres como profissionais da enfermagem, nós temos o dever de guardar o segredo do paciente. E aí nós vamos fazer o quê? A gente não pode falar para a polícia, para o vizinho, a gente não pode falar para o diretor do hospital, a gente não pode falar. Porém, se caso chegue alguma determinação judicial, né, ou a pessoa que contou, né, o próprio paciente que contou pra gente aquele fato, eu fiz um aborto e tudo, não sei o quê, ela tem que deixar por escrito que eu posso sim estar falando a público esse fato, ou às vezes eles pedem pra gente depor, né, depor em processos, e aí por meio de uma carta de consentimento, um documento dessa pessoa, a gente pode, né, estar contando o que nos foi dito. Se não for nesses casos, a gente nem pensar, tá? Então, o paciente chegou para você e falou, tu fala, fulano, o que aconteceu contigo? Perdeu teu bebê, não sei o quê. Aí lá no íntimo, às vezes elas contam pra gente, não, é que eu fiz um aborto, não sei o quê, porque eu não queria criança, isso e aquilo. Aí você só entendi e fim de papo, porque você tem o dever de guardar o segredo do seu paciente, tá? Das relações com as pessoas, família e coletividade e direitos. No artigo 10, né, fala que recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa familiar e coletividade. Então, aqui, ou seja, nós somos resguardados, respaldados pelo Código de Ética a nos recusarmos a fazer certos tipos de procedimento, né? Se eles não forem da nossa competência técnica, nós não podemos fazer. Se nós não temos a competência científica, se a gente não sabe fazer o procedimento, a gente pode se recusar, eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não sei, eu não tenho segurança nesse procedimento, eu nunca fiz. Então, nós somos resguardados a não fazer. Se foge dos princípios éticos, né? No caso de um aborto, a gente também, nós somos resguardados, né? Sobre isso. Não precisamos fazer. Então, o papel do profissional na enfermagem, o profissional da enfermagem perante todo esse processo, né? A ação do profissional de enfermagem, juntamente com a sua equipe, seria a de prevenção do aborto, igual a nossa colega falou sobre os N métodos contraceptivos que temos, né? Então, seria a prevenção do aborto, investindo em educação sexual básica para a população, realizando promoção da educação em saúde, implementando, né, fazendo a implementação de programas de planejamento familiar, priorizando os jovens. Então, ao invés, né, de nós ficarmos a favor dessa questão do aborto, a gente tem que pensar no que a gente pode fazer para controlar esse índice grande de abortamentos ou de gestações indesejadas, né? Porque existe o aborto quando a pessoa aborta aquela criança, mas existe aquele aborto em vida, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando se tem a criança, mas você não cuida dela, né? Você negligencia essa criança, né? Tem até dito o aborto paterno, né? Que quando o pai some, finge que a criança não existe, isso se chama aborto paterno. Então, ao invés da gente ficar nessa questão do aborto, a gente tem que trabalhar essas medidas, né? Vamos elaborar planos de ação para controlar essas gestações indesejadas. Não, vamos distribuir camisinha, vamos ensinar como é que usa uma camisinha, vamos conversar com esses jovens, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo, por que eles estão aumentando o índice, né? Isso é parte das práticas de enfermagem, é nossa obrigação, né? Fazer essa promoção da saúde, né? Promoção da saúde é quando a gente promove a saúde daquele paciente, quando a gente educa ele, quando a gente ensina ele com relação a boas práticas para a sua saúde. E aí, né, a assistência de enfermagem será prestada conforme as necessidades da paciente,
proporcionando bem-estar físico e mental. Quando a gente tem uma paciente nesse processo de abortamento, né, vamos voltar toda a assistência de enfermagem, todos os cuidados com relação a ela, né, deixar ela o mais confortável possível, né, entrar... Oi. Quando Pode falar. em relação a uma de menor, quando engravida, tipo, um estupro, como é que fica em relação a ela? Ela tem o direito de abortar ou não? Todo caso de estupro comprovado, ela tem o direito de abortar. Aí tem que entrar um responsável legal por ela, um processo judicial para ela ter acesso a esse protocolo. No final aqui do slide, tá pertinho já de terminar, eu trouxe um caso para a gente conversar melhor sobre isso, tá? Eu trouxe um caso clínico aqui para a gente discutir, né, sobre essa questão. Acho que pode ficar até um pouco mais claro para vocês, tá bom? Sim, tá bom. Mas ela pode, tá? Ela tem o direito de entrar com ação judicial. Só que ela, por ser menor de idade, não pode entrar. Ela tem que ter um responsável legal, tá? E aí, né, como eu tava falando, a gente tem que prestar uma assistência de enfermagem de qualidade para essa mulher que acabou de fazer esse procedimento, né? Tem que ter bem-estar físico. Muitas vezes ela é acompanhada por um psicólogo. Eu, como profissional da enfermagem, tenho que promover isso, né? Se eu vejo, por exemplo, que nós vamos iniciar um procedimento de aborto ali, né, que é legal, então não vai entrar toda uma equipe multidisciplinar, né, para a gente conseguir controlar e qualquer dano que venha, né, aparecer. Então eu entro com o psicólogo, né, muitas vezes a gente entra com o psiquiatra, que é na terapia medicamentosa, e vários outros profissionais para a gente tentar conter a maior quantidade de danos possíveis. Então é aquela questão do olhar diferenciado, né? E aí é papel do grupo que lida com esses casos, com foco especial na atribuição cuidadora do enfermeiro, compreender e refletir sobre a complexibilidade em que a mulher está inserida, independente da etiologia do aborto. Afinal, não deixa de ser uma situação bastante dolorosa. Então, quando a gente acaba tendo, né, acesso a esse tipo de caso, a esse tipo de paciente que teve um aborto, nós temos que tentar compreender e cuidar, né, desse paciente como um todo de forma geral, independente da etiologia do aborto, ou seja, independente de como aconteceu esse aborto, se esse aborto foi provocado, se esse aborto foi espontâneo, né? A gente não pode deixar de pensar que ela é um ser humano e que ela passou por uma situação traumatizante, uma situação dolorosa. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse zelo com o paciente. Nós somos éticos e nós precisamos cuidar dos pacientes, né? Eles são a nossa prioridade, independente se você concorda ou não com o que a pessoa fez, tá? Além disso, é primordial que o enfermeiro entenda como direito constitucional o acesso universal à saúde e o cumprimento desse sem distinção e com respeito às particularidades de cada indivíduo. Então, mesmo que você não concorde, né, veja ali que aquela paciente fez um aborto, que foi um aborto provocado, né, tá com todos os indícios, a gente não pode se recusar a atendê-la, porque ela tem direito pelo SUS a ser atendida de forma integral, tá? Então, por isso que isso tudo é ética, tudo isso são princípios éticos. Você não concorda, mas tem que ir lá e vai fazer, porque é a sua obrigação. E sem reclamar para o paciente, né? O aborto e os profissionais de saúde. Sabe-se que os posicionamentos dos profissionais de saúde representam um grande peso para as questões relacionadas aos direitos humanos e às práticas e procedimentos médicos que tenham relação com o direito à vida, sejam elas de ordem social, religiosa, político, jurídico e médico-científico. Para alguns médicos e enfermeiros, o aborto representa um conflito ético ou moral entre seu compromisso pessoal, com o que eles percebem
como salvar vidas e o pedido da mulher para acabar com sua gravidez indesejada. Então, aqui, na verdade, é um ponto bem interessante, né? Por que os profissionais da saúde se recusam, né? Tem casos do aborto ele ser legalizado, ter todo o processo jurídico e a equipe de saúde se recusar a fazer. E por que nós somos resguardados? Porque quando nós fazemos o nosso juramento, nós prometemos dar valor à vida dentro do juramento de todos. O técnico de enfermagem ele também tem um juramento que é muito bonito. Nós prometemos zelar a vida, nós prometemos cuidar da vida dos pacientes, né? Eles são a nossa prioridade, nós somos pró-vida, entendeu? Nós somos pró-vida. E aí, de repente, chega um caso pra gente que nós precisamos interromper uma vida, o ciclo da vida, o natural da vida. Então, muitos profissionais, né, acham que é um conflito ético com o que eles acreditam, porque eles são para salvar vidas e não para acabar com vidas. Então, existe todo esse problema com relação a isso. Por isso que muitos profissionais se recusam. E nós somos respaldados por lei, né? Nós temos o direito de dizer não. E aí, né, a discussão com relação à reprodução humana, né? Um dos maiores entraves na discussão acerca da legalização do aborto dá-se pelo questionamento sobre quando se inicia a vida, em que estágio o feto pode ser enquadrado na Lei de Defesa à Vida, nos tratados sobre direitos humanos, né? Do ponto de vista da religião, não há um consenso entre eles, né? Na Igreja Católica, entende que a vida começa quando o óvulo é fertilizado, formando o ser em sua plenitude. A partir do momento, né? Ou seja, quando o óvulo é fertilizado. O que acontece? Quando se tem a relação sexual sem preservativo, né? O espermatozoide ele vai ao encontro do óvulo, né? O óvulo tá ali, né? Nas tubas uterinas, e aí ele vai ao encontro desse óvulo lá. E aí eles se encontram e ele fecunda, né? Acontece a fecundação, que é a fertilização daquele óvulo. E a partir desse momento, segundo a igreja, já se considera vida, tá? Pelo judaísmo, o começo da vida é apenas a partir de 40 dias, quando o feto apresenta a forma. Então, antes do feto não ter uma forma, quando ele é só um grãozinho, ele não é considerado vida pelo judaísmo. Já no islamismo, né, o início da vida se dá no dia em que Alá produz o sopro da vida, que ocorre aproximadamente após 120 dias do ato sexual, né? Até lá, nesse momento, ainda não é considerado vida. Então, vocês veem que tem vários pontos de vista, né? Eu coloquei esses pontos de vista sobre o início da vida, discussão, para vocês entenderem, porque às vezes a gente acha que só existe nosso ponto de vista. Ah, não, eu penso que vida é a partir daqui, pronto, acabou. Mas nós, como profissionais de saúde, nós temos que saber o que diz outras teorias, porque a gente pode encontrar um paciente católico, a gente pode encontrar um paciente judeu, né, um paciente islâmico, e a gente precisa entender a partir de que momento para eles porque o SUS ele tem que atender os pacientes de forma integral, independente da sua religião, das suas práticas, de tudo. Por isso que a gente precisa entender como funciona, tá? No budismo, a vida é um processo que não tem começo nem fim, mas está presente durante a existência da espécie. O dele já é uma questão mais filosófica, né? Para o hinduísmo, por sua vez, diz que alma e matéria se encontram no processo de fecundação, quando a vida se apresenta. Então, quando existe o processo que fecunda ali o óvulo com o esperma, já começam-se a questão da vida, né? Que é uma das teorias mais aceitas. A partir do momento que o espermatozoide encontra o óvulo e ele fecunda, e aí ele começa todo aquele processo, né? Muitas vezes ali já é considerado vida. A ciência determina a existência humana embasada no processo de fertilização, que ocorre com a união do espermatozoide com o óvulo, que aí ele forma um zigoto, né? Ele forma um só, né? Segundo Paganini, no processo de divisão celular, somam-se
núcleos haploides de cada um dos gametas, que é o espermatozoide e o óvulo são os gametas. E eles formam o zigoto, o qual encerra uma nova combinação cromossômica, que contém uma carga genética própria com algumas características herdadas dos pais, mas indiscutivelmente individualizado no todo. Então, ou seja, a partir desse processo aqui que se torna zigoto, a gente já... Por que é considerado vida quando ele é um zigoto? Quando eles se unem, eles começam esse processo de distribuição de carga genética. X cromossomos vem para uma parte dos cromossomos são passados, né? Vem da mãe, vem do pai, e aí começam todas as divisões numéricas cromossômicas ali, para a formação logo depois do DNA. Então, a partir daquele momento já gera um processo que inicia a vida, entendem? E aí, definição de aborto. Para o Código Penal brasileiro, existem punições quanto ao aborto. Segundo a legislação, é crime qualquer condição de realização de interrupção do feto, na qual as penas podem variar de 1 a 3 anos. Obrigada, Ariela. E vai ficar mais, hein? Olha aí, ó. A pena pode variar de 1 a 3 anos para mulheres gestantes e 1 ano e 4 meses para médicos interventores com consentimento da grávida. Caso não há esse consentimento, a pena aumenta de 3 a 10 anos, tá? Então, olha só que interessante. Quando a gestante comete um aborto, né, a penalização dela é de 1 ano a 1 a 3 anos, tá? De reclusão para essa gestante. Já para o médico que foi fazer esse aborto, com o consentimento da gestante, ela consentiu, ele tem documento, né? Ele está fazendo uma prática ilegal do mesmo jeito, então ele é penalizado, né? Da mesma forma, com 1 ano a 4 meses. 1 ano e 4 meses também. Agora, quando ele não tem o consentimento dela, quando ele faz o aborto sem consentimento, a coisa fica mais séria, né? E aí ele pode pegar de 3 a 10 anos, tá? De pena com relação a esse aborto. Então, para vocês verem que é uma coisa assim bem séria. E aí, né, aqui a questão das penalizações, né? Segundo a nossa lei, né, quando o aborto é provocado sem o consentimento, é 1 a 3 anos, né, quando ela diz que sim, né, de 1 a 3 anos. A interrupção provocada por terceiros, né, que já é com outros, de 3 a 10 anos, né, e com o consentimento dela, a pessoa pega de 1 a 4 anos, igual eu falei do médico, né. E são várias as penas, né? Isso aí eu coloquei mais para vocês entenderem como é que funciona realmente a lei, né? E caso vocês peguem um caso como esse, né? Que vocês tenham as provas, tudo certinho, vocês fiquem cientes, ou se um dia, Deus me livre, vocês sejam convidados a participar de um ato desse, vocês entrem entendendo que se vocês forem pegos, tem uma penalização, tá? Sem contar o caçar a carteira do Corém, gente, que já é tão difícil fazer um curso desse para perder a carteira assim de graça. Professor, então a gente pode se negar a fazer, né? Vocês podem se negar... Pode. Vocês podem se negar... Vocês devem se negar a fazer qualquer tipo de aborto que seja ilegal. Vocês devem. Isso está no nosso código de ética. E se for o caso de estupro? Você pode... se negar? Pode se negar. Não, você pode se negar. Se vai contra os seus princípios éticos, se você não acha correto, você pode se negar a fazer e você não vai sofrer nenhuma penalização. Não é negligência com seu paciente. Você não precisa fazer, tá? Só não tá afim de fazer, né? Isso, você acha incorreto, né? Com relação a você não acredita naquilo, então você não vai lá e não faz. Ah, tá. Essa era a dúvida. Ah, tá. Nesse caso aqui, ó, não se pune o aborto praticado. Poxa, já passou a parte que eu Tá tava aí, falando. volta. Eu já voltei. Não se pune o aborto praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida. No caso, tipo assim, quando tem que decidir entre a vida da mãe ou do bebê? Isso, aí ainda bem que você Tá. colocou. Isso, ainda bem que você colocou esse ponto interessante, né? Segundo o artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico
se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, por exemplo, estamos aqui com um paciente em estado grave, às vezes o que acontece? Sofreu um acidente de carro, né, ou uma queda muito grave, a paciente tá perdendo muito sangue, né, tá num processo ali muito grave, perdendo volume, e a gente precisa muitas vezes escolher ou entre a mãe e o bebê, morre um, salva o outro, pode ser a mãe que pode vir a morrer para salvar o bebê, ou o contrário, ou a gente não tem mais condição de salvar a criança já não tá mais, ela não tem mais condição, não tem via, ela não vai sobreviver. E aí nós entramos com algumas medicações para tentar salvar a vida da mãe. Porque existem medicações que gestantes, independente do quadro clínico, elas não podem tomar, porque elas são abortivas, né? Elas tornam a vida fetal impossível. Mas Porém, geralmente eles fazem assim ou eles perguntam, tipo, pro pai da criança? não é feito com consentimento do responsável, né? Ninguém, assim, mesmo que seja risco iminente ali em mesa de cirurgia, isso é mais delicado. Porém, a equipe de saúde sempre é orientada a entrar em contato com o responsável para deixar eles a par da situação, principalmente para resguardar, né? No caso do médico, ele precisa desse resguardo, né? Se caso tiver ali em risco eminente, né? E ele precisa tomar uma decisão para salvar a vida da gestante, porque o bebê já está praticamente morto, e ele toma essa atitude, e aí lá vai o pai da criança ou a mãe que sobreviveu entrar um processo com ele, por que você não ligou pro meu marido, por que você não assinou o termo? Isso gera um problema enorme, por mais que você tenha feito, ele tenha feito para ajudar a mãe. Não existe, né? Aqui tá falando que não se pune o aborto, né? Só que, gente, eles sempre encontram brechas para tentar denegrir a imagem do profissional da saúde, para tentar ali punir de qualquer forma. Eu digo isso porque eu já vi casos, eu já li casos sobre isso, né? Do médico ter feito ali pro certo, e aí a mãe acordou bem e aí entrou com processo contra o médico, porque era para ele ter entrado em contato com o pai, com a mãe, ter entrado em contato com alguém responsável que poderia estar falando, né, por essas pessoas que estavam inconscientes. Então, por via das dúvidas, não há punição quando não tem outro meio de salvar, né, a vida. Tem que salvar a gestante, então tem que fazer. Porém, para a questão de se resguardar, sempre entrar em contato com o responsável. Tá bom? Às vezes não deve dar tempo, né? Tipo assim, é agora, escolhe. Gente, isso é bem complicado, que entra muito nos nossos conceitos éticos, porque é muito complicado, igual eu falei pra vocês. As pessoas, elas são difíceis. Você toma uma decisão para salvar a vida e muitos pacientes ficam gratos, ou os pacientes ficam revoltados, sabe? E aí entra esse problema deles quererem entrar no processo. Às vezes eles nem ganham, mas só o trâmite desse processo e muitas vezes o nome do profissional é que vai para dentro do processo, né? Que sai nas reportagens, né? Médico, como é que sai nessas reportagens? Médico é acusado de cometer aborto, não sei o que, é paciente, e aí sai aquelas sensacionalistas, né? Então imagina o nome desse profissional da saúde que vai para o lixo, né? Ele não é penalizado, mas ele é mal visto na sociedade. Então eu acho, para mim, não tem pena pior, na verdade. Ser humano é uma coisa bem complicada. Por isso, façam de tudo para se respaldarem perante qualquer situação, gente. Isso também é um conceito ético, né? É um conceito da bioética. Façam sempre da melhor forma de vocês serem respaldados. Tudo tenham respaldo dentro da área da saúde. Senão vocês podem se tornar mais um que começa a ter problemas lá com o paciente. Entendeu? E aí, né, o nosso conteúdo aqui, né, de aborto. Agora eu coloquei aqui um estudozinho de caso só para vocês entenderem em termos práticos como que funciona a nossa parte dentro desse processo de abortamento. Uma menina de 10 anos, né, engravidou após ser estuprada. 10 anos, menor de idade, houve um estupro e ela engravidou.
A gravidez foi revelada no dia 7 de agosto de 2020, quando a menina foi ao hospital na cidade de São Mateus. Isso aqui é fatos reais, tá, gente? Na cidade Foi de esse São que teve toda Mateus. aquela mídia? Esse daqui mesmo, que a gente vai esmiuçar esse caso bem direitinho. Na cidade de São Mateus, se queixando de dores abdominais. A menina relatou que começou a ser estuprada pelo próprio tio desde que tinha 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada. Ele tem 33 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, mas estava foragido. A Promotoria da Infância e da Juventude da cidade decidiu investigar, e grupos tentavam pressionar a avó da menina para que o aborto não fosse autorizado. Elas entraram com esse processo do aborto. A avó da menina entrou com pedido de processo de aborto. E aí, finalmente, elas conseguiram, elas conseguiram eliminar. Foi todo um processo burocrático, a criança tinha todos os dados que se qualificava. Não é só você chegar e falar, teve um estupro, pronto, ela tá grávida, acabou. Não. Houve-se toda uma prova, Eles fizeram uma investigação dentro dos prontuários médicos quando ela chegou no hospital aqui de São Mateus, se queixando dessas dores, Foram buscados nos prontuários médicos como estava o quadro clínico da criança, como estava essa criança, como ela se encontrava, para poder dar seguimento, e fundamento para um processo de pedido de aborto. Por quê? Porque nós precisamos ter certeza dessa condição. Porque se for no Brasil, aborto é proibido, somente em alguns casos específicos. Se todo mundo que chegar querendo fazer um aborto pode dizer que foi estupro, se a gente não tiver uma forma mais criteriosa de avaliar. Então, por isso que foi um processo bem demorado. Não sei se algumas pessoas, a colega disse que até já ouviu falar da história, aconteceu ano passado. Foi um processo assim bem demorado de investigação, Teve gente que até criticou, dizendo, poxa, daqui a pouco o feto vai estar grande e vocês ainda estão investigando. Mas por que tem essa investigação? Justamente para construir um caso, um inquérito de verdade. Isso é uma questão policial, isso é muito sério. Por isso que tem esse trâmite. E a equipe de saúde, ela entra para depor, ela entra para falar o caso. Não, essas dores são características de abuso sexual e tal, desse jeito. Então, a equipe de saúde também, que teve o primeiro atendimento, também é acionada para montar todo o caso, tá? E aí foi quando comprovou-se que teve o estupro, tudo direitinho, e elas entraram com o pedido no juiz, perante um advogado com o caso todo montado, com pedido de interrupção de gestação. Ela se enquadrava em todos os parâmetros, de interrupção de gestação. Aí, quem entrou com o pedido foi a avó da menina, que é a responsável dela, que a colega falou sobre questão de, perguntou, sobre menor de idade. Nesse caso, a avó da menina, que era responsável por ela, que entrou com o trâmite do processo inteiro, E aí, ela teve, a gravidez interrompida, a menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada em São Mateus. Isso aqui eu tirei das notícias, tá? No Espírito Santo, passou por um procedimento e interrompeu nesta segunda-feira, dia 17, a gravidez em um hospital de referência em Pernambuco. Ela estava na unidade desde domingo 16, quando iniciou o processo, De acordo com a direção do hospital, a menina está sabendo, Da onde que veio essa ordem, para vocês entenderem direito. A ordem para interromper a gravidez é do juiz Antônio Moreira Fernandes, da Vara da Infância e da Juventude, atendendo a um pedido do Ministério Público daquele estado. Então, a gente entra com o processo dentro do Ministério Público. É o Ministério Público que protege todos os direitos do público. Então, a gente entra diretamente lá. Aí, um dos relatos, que deu a... como é que eu posso explicar? Que deixou bem claro que era necessário a interrupção dessa gestação foi um profissional de saúde que alegou que um dos profissionais que atendeu a criança relata na decisão judicial que ela apertava contra o peito um urso de pelúcia e só de tocar no assunto da gestação entrava em profundo sofrimento, gritava, chorava e negava todo instante, apenas reafirmando não querer. Então aqui foi chamado, como eu falei, um profissional da saúde
para participar do processo desse inquérito, né? Porque foram os primeiros profissionais que tiveram contato com essa criança, né? Então, a partir daí, foi observado que, como ela tem 10 anos, né? Tinha 10 anos na época, a criança não consegue falar as coisas em conceitos claros, né? Com certeza, mas as atitudes da criança falam muito por si. E essas atitudes aqui foram levadas muito em consideração, né? A criança chegou a ser internada no hospital universitário em Vitória, mas a equipe de saúde, né, a equipe médica do programa de atendimento a vítimas de violência sexual se recusou a realizar o procedimento. Com isso, ela viajou para Pernambuco. Então, a criança ela foi encaminhada a um centro especializado em vítimas de violência sexual. Porém, lá ainda não tinha sido feito abortos. Eles só prestavam todo a assistência, né, sobre essa questão de violência sexual, é todo um centro especializado. Mas quando foi solicitado, chegou judicialmente, né, a solicitação de aborto, a equipe inteira se recusou. E eles estavam respaldados pelo Código de Ética, então tudo tranquilo. A partir daí, ela viajou para Pernambuco, onde ela encontrou um outro hospital com outra equipe que conseguiu fazer o procedimento dela. Então, aqui foi um caso real de tudo que eu falei para vocês aqui no slide da aula, que nós somos resguardados, nós podemos nos recusar, como que funciona o inquérito, e isso realmente acontece, gente. E a gente sabe que casos de estupros são casos muito comuns, né, no nosso meio, infelizmente. E aí, né, deixei aqui uma atividade mais de reflexão para vocês, né? De acordo com as informações acerca do caso, relate sua opinião pessoal. Caso você estivesse de plantão e fosse convocado a participar de tal procedimento, que é o aborto, qual seria sua decisão? Sua decisão deve levar em consideração os princípios da bioética, não maleficência, autonomia e justiça, princípios morais ou religiosos ou filosóficos. Então, quando a gente vai tomar uma decisão sobre atender ou não esse paciente de aborto, a gente tem que levar os princípios da bioética somente. Nada de justiça, eu quero justiça, e isso e aquilo. Nós temos que ser profissionais éticos.